que eu faça um copo deste novo achocolatado? É feito só com cacau natural das montanhas da Nicarágua. Não tem adoçantes artificiais. Do que é que você está falando? E com quem? Eu já provei outras marcas. Esta é a melhor. Nesta cena, Truman se deu conta de que toda a sua vida é uma mentira. Sua esposa, seu melhor amigo, seu patrão e até seus pais o manipularam desde o primeiro momento que o viram. E o pior, todos seguem ordens de pessoas extremamente poderosas que ele sequer conhece. E esse é o grande drama do show de Truman, mas poderia ser o drama das nossas próprias vidas. Afinal, nunca fomos tão observados, vigiados e manipulados. E nesse vídeo nós veremos como a história de Truman está se tornando cada dia mais parecida com a nossa própria história. E entenderemos como Platão, Pink Floyd e São Pedro Apóstolo podem nos ajudar a sair desse dilema. E então, se você quer entender como tudo isso se relaciona, fica comigo até o final. Olá, eu sou o Guilherme e esse é o canal Criando Raízes. E eu confesso que esse filme é, pra mim, o melhor filme do Jim Carrey. Isso porque não tem como negar que a premissa dessa história é muito interessante. Desperta profundamente a nossa curiosidade de saber como seria a vida de alguém que nasceu e cresceu num reality show. Mas aos poucos a nossa curiosidade vai se transformando em pavor ao descobrirmos que talvez esse filme seja uma mensagem pra nós, que podemos estar vivendo algo muito parecido. E o filme já começa de uma maneira inesperada. Isso porque ao invés de guardar por final a revelação de que a vida de Truman é uma mentira, a primeira cena já retrata as entrevistas que os personagens de apoio estão dando pra TV. E o que torna esse filme tão interessante é justamente a jornada que ele faz pra descobrir aquilo que a gente já sabe. E nós somos apresentados ao Truman em mais um dia normal da vida dele. Ele acorda, cumprimenta seus vizinhos, passa pela banca de jornal e vai trabalhar. E com o desenrolar do filme, a gente vai ver que esse é um padrão que se repete bastante. Porém, embora tudo pareça muito bem encaixado e a vida dele pareça quase um comercial de margarina, nós vemos que o Truman possui uma grande inquietação dentro de si. E o próprio nome dele, Truman, nos dá uma pista do seu dilema. Isso porque o nome Truman nos lembra das palavras inglesas true man, que significaria em português homem de verdade. E isso já seria uma alusão ao fato de que ele é o único homem de verdade naquela cidade toda. Porque todas as outras pessoas que habitam aquele lugar são pessoas contratadas pelo reality show para tentar simular pro Truman que ele tá vivendo no mundo real. Porém, tudo aquilo é falso e tudo aquilo é uma ilusão. E nós vemos que essa grande inquietação que o Truman sente faz com que ele tenha um grande desejo de sair dessa cidade. E nós vemos que ele tenta inúmeras vezes comprar passagens de ônibus, passagens de avião, mas sempre acontece algum imprevisto que o impede de sair da cidade, como ventos fortes que impedem os aviões de voar ou supostos desmoronamentos na estrada, que impossibilitam as viagens de ônibus. E curiosamente, esses desastres sempre acontecem no dia que ele marca uma viagem. E nós vemos que embora ele tenha passado a vida inteira dele dentro desse programa, uma parte dele desconfia que tem algo muito errado ali. E parte disso é porque às vezes a própria produção do programa dá alguns deslizes. Por exemplo, em uma cena já no começo do filme, nós vemos uma das lâmpadas de iluminação despencando do céu. Em um outro momento específico, quando era para cair uma tempestade na praia onde o Truman estava, acontece um problema técnico e a chuva acaba caindo só sobre a cabeça do Truman. Porém, mesmo com esses erros tão explícitos, como tudo aquilo é uma grande peça de teatro e o Truman não tem nenhuma outra referência do que seria a realidade, na maioria das vezes ele acaba deixando esses deslizes passarem e vai seguindo a vida normalmente. Mas aquela pulga atrás da orelha nunca deixa de o acompanhar. E não tem como a gente assistir a essa obra e não pensar na nossa própria existência. Claro que nós não vivemos numa mentira tão grande quanto o Truman. Porém, alguns pontos trazem reflexões muito interessantes. E um desses pontos é justamente a questão de pessoas muito mais poderosas usando da sua influência para controlar e manipular a sociedade. E eu sei que esse ponto parece meio teoria da conspiração, mas se as pessoas poderosas de fato nos manipulassem, elas não iriam querer justamente que nós pensássemos que tudo isso não passa de teoria da conspiração? E querendo ou não, essa é uma pulga atrás da orelha que pode nos acompanhar. Mas se a gente quiser pensar em algo um pouco mais concreto e um pouco mais factual, nós podemos pensar na grande influência que os órgãos de mídia tradicionais e o sistema educacional exercem sobre toda a população. Isso porque não tem como a gente negar que instituições que passam informação para toda a população tem um poder real de mudar a forma das pessoas pensarem. E isso principalmente desde que essas duas instituições se tornaram mais centralizadas.
quando uma instituição exerce um grau de influência tão grande, é praticamente impossível que não apareçam pessoas poderosas querendo usar essa influência para benefício próprio. E veja, esse fato que eu tô narrando aqui não é um fato novo. Quando a banda de rock Pink Floyd fez a sua famosa música The Wall, ela criticava justamente essa centralização e massificação do sistema educacional. Isso porque eles já percebiam que essa centralização poderia dar um poder desproporcional para pessoas mal intencionadas. E quando eles cantam na música que nós não precisamos de educação, e cantam também que a educação transforma as crianças em simples tijolos num muro, é disso que eles estão falando. E isso nos traz a seguinte questão: se esse sistema como um todo nos influencia profundamente, o quanto das nossas ideias são realmente nossas? O quanto daquilo que a gente acredita por uma livre e espontânea adesão? E esse é um dilema para o qual dificilmente encontraremos uma resposta. Porém, não tem como negar que essa situação que a gente vive é parecida com a situação de Truman, guardado as devidas proporções. E se a situação é parecida, a forma com que o Truman sai dessa peça de teatro pode nos ajudar a sair dela também. Só que para isso, a gente vai precisar da ajuda de Platão. E se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever. Eu ainda sou um canal pequeno aqui, então toda interação que você puder fazer vai me ajudar demais. E voltando pro filme agora, embora os produtores do show de Truman tenham criado um sistema muito bem estruturado, algumas coisas com as quais eles não contavam aconteciam algumas vezes. E uma dessas coisas que não estava no roteiro é o fato de que o pai fictício do Truman acabou entrando demais no personagem e começou a gostar verdadeiramente do Truman, isso ainda na infância dele. E justamente por começar a amar essa criança e também por sentir pena dela, esse pai chega ao ponto de pegar um barco e tentar tirar ele do reality. Porém, a produção dá um jeito de impedi-lo, afundando o barco no qual eles estavam tentando escapar. E depois disso, eles contam pro Truman que o pai dele morreu naquela tempestade, e com isso, ele é demitido do show e nunca mais aparece. Um outro momento que também estava fora do roteiro é quando o Truman se apaixona por uma garota que não estava programado para ele se apaixonar. E o pior é que ela, embora fosse só uma figurante ali, acaba gostando do Truman também e quer ter algo a mais com ele. E como ela sabe toda a verdade daquilo que tá acontecendo com o Truman, ela age de forma parecida com o pai fictício e tenta tirar o Truman do reality. Porém, novamente a produção intervém e arranja uma desculpa para sumir com ela. E embora a produção do programa tente recompensar o Truman após esses momentos mais traumáticos, esse acúmulo de situações vai deixando ele cada vez mais frustrado. Nós conseguimos entender o motivo dessa inquietação do Truman numa passagem do Evangelho. Nessa passagem, Cristo revela para os apóstolos que ele iria ser morto e crucificado. E ele pergunta para São Pedro se ele queria fugir dali. E São Pedro responde então para o Cristo: para onde nós iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. E isso se conecta com o Truman porque a verdade possui uma força inigualável. Após o Truman experimentar o sabor da verdade, mesmo que em pequenas doses, ele é incapaz de continuar vivendo na mentira, por mais confortável que ela pareça. E é aqui que o Truman começa a sua jornada para fora da caverna. Assim como no mito clássico de Platão, ele começa a perceber as inconsistências daquilo que ele vive. E começa a acreditar que tem alguém por trás de tudo, manipulando para que ele continue inerte e não faça nada para mudar. Então ele começa a testar as possibilidades e vê que de fato há algo muito esquisito acontecendo por trás dos planos. Primeiramente, ele vê que ninguém pode feri-lo de nenhuma forma. Ele até entra na frente dos carros para ver se eles vão atropelá-lo, porém não só todos param, como depois seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido. E além disso, parece que todas as pessoas ficam muito perdidas quando o Truman decide agir de uma forma inesperada. E depois de ver como os figurantes estavam se comportando, o Truman decide testar a integridade da esposa dele. Isso porque, embora ele tenha se apaixonado por aquela moça quando ele era mais jovem, a produção do programa já tinha determinado que a moça com a qual o Truman ia se casar é a Meryl. Mas, para tristeza dele, ele acaba descobrindo que aquela que deveria ser a sua maior companheira também está o enganando. E por fim, o Truman confronta o seu melhor amigo, que é o Marlon. Esse é um personagem que também tá entre os principais e é uma pessoa que cresceu junto com o Truman dentro do reality. Então eles se conhecem desde a infância. Porém, o Marlon desde sempre soube que tudo aquilo era uma mentira. Ele é um personagem do reality, assim como o Truman, porém ele é um personagem contratado. E o Truman acaba se dando conta que nem ele é confiável. E após tudo isso, o Truman percebe que de fato absolutamente todas as pessoas estão mentindo pra ele. Ele começa a entender que ele vive literalmente numa peça de teatro. E ele decide então sair dessa peça, sair dessa caverna, custe o que custar. E assim como Platão narra que essa saída é dolorosa,
ela é dolorosa pro Truman também. Isso porque ele precisa abandonar todas as pessoas que ele acreditava amar e precisa deixar para trás toda a sua vida, se arriscando numa luta contra o sistema que sem dúvidas irá tentar impedi-lo. Porém, no fim, tudo isso vai valer a pena. Isso porque nada nesse mundo tem um valor mais real do que a verdade. E aqui nós chegamos naquela que talvez seja a cena mais icônica desse filme, que é quando Truman chega no fim do mundo. Então o Truman, revoltado com toda a situação que estava acontecendo ali com ele, acaba dando um jeito de enganar a produção do programa, sair escondido durante a noite, e enquanto todos estavam procurando ele em terra, ele acabou enganando todo mundo e pegou um barco para tentar sair daquela cidade. E ninguém esperava isso justamente porque desde o trauma que ele teve, quando o pai dele tentou levar ele embora dali, ele sempre sentiu um grande pavor de água. Porém, a vontade dele de conhecer a verdade faz com que ele encare, inclusive, esse grande medo que ele tinha. Claro que o diretor tenta impedir o Truman de chegar no final e acabar com o reality, porém, o Truman continua seguindo em frente. E para surpresa dele, todo esse mundo que ele conheceu a vida inteira acaba numa grande parede. Isso porque a cidade que ele vive é uma cidade completamente cinematográfica e foi construída dentro de uma gigantesca redoma. E aqui, novamente, nós temos mais uma semelhança muito grande com a caverna de Platão, porque aquilo também poderia ser considerado literalmente uma caverna. E aqui o Truman pode escolher entre o conforto de permanecer aonde ele está ou a incerteza e a dor de sair daquela caverna para buscar algo a mais. Porém, como eu já disse aqui, o Truman já saboreou a verdade e ele jamais conseguiria viver em paz sabendo que ele tá imerso numa mentira. E para nós, a saída aqui é a mesma de Truman, que é buscar a verdade. E isso a maioria das vezes não é fácil, porque a verdade dói, a verdade incomoda. Porém, só ela é capaz de nos libertar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui eu tento fazer uma análise mais profunda e mais filosófica dessas grandes obras que permeiam o nosso imaginário. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.